Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar nosso curso de matemática financeira. Nesta aula vamos falar sobre os juros compostos. Na aula passada eu falei do juros simples. Se você não viu a aula passada de juros simples, eu vou deixar um cardzinho aqui que vai para a aula passada, que eu falo sobre os juros simples, mas na descrição do vídeo também vai estar o link para a aula de juros simples. Nesta aula vamos falar sobre juros compostos. Os juros compostos a gente também pode chamar de juros sobre juros. Por quê? Porque ao contrário dos juros simples, o juros simples incidia, a taxa incidia somente sobre o capital inicial. Já no caso dos juros compostos, a taxa não incide somente sobre o capital inicial, mas também sobre os juros acumulados até o período anterior. Então, por isso que é juros sobre juros, porque os juros também vai incidir sobre os juros que teve capitalizado nos períodos anteriores. Então, por exemplo, eu dei lá na aula passada um exemplo que uma pessoa investir 10 mil reais com uma taxa de 10% ao ano. Aí esse 10% no juros simples, eu calculo sempre do valor fixo que é o capital inicial. Então eu pego 10% de 10 mil, que é mil. Todo ano rende mil. Então ele tinha 10 mil, depois de um ano foi para 11 mil, depois de um ano aumentou mil de novo, foi para 12 mil, depois de um ano aumentou mil, foi para 13 mil, e ia de mil em mil, sempre aumentava mil, porque essa porcentagem de 10% incidia só sobre o capital inicial, ou seja, incidia sobre um valor fixo. Já no caso dos juros compostos, ele vai incidir, a taxa de juros compostos incide sobre o capital inicial mais os juros que rendeu. Então, por exemplo, se eu tenho 10 mil, olha o exemplo aqui, Suelen vai investir 10 mil reais a uma taxa de juros composto de 10% ao ano. Quanto ela terá daqui a 5 anos? Então, olha só, no ano zero, que é quando ela vai começar, ela colocou lá 10 mil reais e vai render 10% ao ano. Primeiro ano tem 10 mil, quanto que é 10% de 10 mil? É mil, então no primeiro ano vai render mil. Ela vai ter o que? 10 mais mil, 11 mil. Perceba que no primeiro período, os juros compostos e juros simples é igual, só que aí começa a mudar. Por quê? Porque agora nos juros compostos eu não vou calcular 10% de novo sobre o capital inicial. Agora eu vou calcular a porcentagem, a taxa, sobre o novo montante. Então tinha 10 mil, subiu, aumentou mil reais de juros. No primeiro ano agora tem 11 mil. Qual que é o meu novo montante? É 11 mil. Agora eu vou calcular a taxa 10% sobre o meu novo montante 11 mil. Quanto que é 10% de 11 mil? 1.100. Então vai ser 11 mil mais rendendo 1.100. Eu vou ter no final do segundo ano 12.100. 11 mil que eu tinha, mais 1.100 que rendeu, 12.100. E agora a taxa no próximo período, no próximo ano, vai render sobre esse novo montante. Agora eu tenho um montante de 12.100. Aí eu vou calcular 10% desse novo montante. Quanto que é 10% de 12.100? É 1.210. Então 12.100 mais 1.210, eu vou chegar em 13.310. E aí, de novo, vou calcular 10% desse novo montante. 10% de 13.210 é 1.331. Então, pega 13.310, que era o meu montante antigo, mais os juros que rendeu no quarto ano, que é 1.331. Eu tenho aí no total 14.641. Cuidado que esse daqui é só os juros que rendeu por ano. Se eu quiser os juros que rendeu no total nos 4 anos, aí eu tenho que somar tudo isso daqui, tá? Que vai ser no total 4.641, tá? E aí, para o quinto ano, eu vou calcular 10% de 14.641, que é meu montante do quarto ano. Então, no quinto ano vai render 10% disso, 1.464,10. Então, os juros, 1.464,10, mais o montante que eu tinha no quarto ano, vai dar exatamente R$ 16.105,10. Perceba que o que está acontecendo aqui com o meu montante é uma PG. O meu montante aqui nos juros compostos está seguindo uma PG. Uma PG de que razão? Que é o seguinte, lembra que eu ia calcular, para calcular esse mil aqui, na aula passada eu fiz essa conta, era 10% de 10 mil. 10% é o que? 10 por 100, ou seja, sobre 100, ou seja, vezes 10 mil. Né?
Aí eu posso cortar, por exemplo, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Fica 1 vezes 1.000 dividido por 1.000. R$ 1.000, tá? Esse é os juros. Mas como que eu faço para esse 10.000 virar 11.000? Aí é o seguinte, eu não tenho que calcular 10%, porque 10% é só o tanto que vai aumentar. Para eu sair do 10.000 e chegar no 11.000, eu tenho que pegar esses 10%, que é o que vai aumentar, mais... Deixa eu colocar o 100% primeiro, então. Eu vou pegar o 10% que ele vai aumentar, mas eu vou somar com 100%. Por que 100%? Por que 100%? Porque 100% é o total que eu tenho mais 10% disso. Tudo bem? Então eu vou pegar o total que eu tenho, 100%, 100% é o total que eu tenho, mais o tanto que vai aumentar, mais esse 10% que vai aumentar. Ou seja, eu tenho que pegar 100% mais 10%, 110%. Tudo bem? Mas aqui eu vou enxergar isso de outra forma. O que é 100%? 100%, o porcento não significa dividido por 100? 100% é 100%. O que é 10%? 10% é 10%. Tudo bem? Olha só, 100% é 100 dividido por 100. Quanto que é 100 dividido por 100? Divisão de iguais dá 1. Dá 1. E aqui 10 dividido por 100? 10 dividido por 100 dá 0,1. Isso daqui a gente vai chamar de 1 mais a taxa. É isso daqui que a gente vai multiplicar para sair do montante anterior e para o próximo montante. É 1 mais a taxa. Por que esse 1? Da onde que vem esse 1? Esse 1 é justamente o 100%. Então, estou pegando 100%, que é 1, mais a taxa. Então, estou pegando 100%, que é o valor total que eu tenho naquele montante atual, mais a taxa, que é o que vai aumentar, para chegar no próximo montante. Nesse caso aqui, 1 mais 0,1 é 1,1. Então, se você ver, se você pegar o 10.000, pega o 10.000 aí, pega essa calculadora. 10.000 vezes 1,1 vai para o 11.000. Se você pegar 11.000 e multiplicar de novo por 1,1, vai para o 12.100. Se você pegar o 12.100 e multiplicar de novo por 1,1, vai para o 13.310. Se você multiplicar de novo por 1,1, vai vir para cá, de novo por 1,1, vai vir para cá. Então você viu que aqui a gente tem uma PG, onde o valor inicial, o termo inicial, é o meu capital inicial, e a razão vai ser dado por essa formulazinha aqui, ó, que é 1 mais a taxa. 1 que vem do 100%, que é o total, mais a taxa, que é o que está aumentando. E aí, nesse caso, como a taxa é 10%, ou seja, a taxa é 0,1. Lembra da taxa percentual, que é 10%, a taxa unitária é 0,1. Né? Então, 1,1 mais 0,1 dá 1,1. Então, toda vez que eu multiplico por 1,1, eu vou para o montante do próximo período. No caso, como a taxa é ao ano, o próximo período é o próximo ano. Se a taxa fosse ao mês, o próximo período seria o próximo mês. Se a taxa fosse ao semestre, o próximo período seria o próximo semestre. Tudo bem? Agora, vamos comparar, antes da gente ver as formulazinhas, um pouquinho mais das formulazinhas de juros compostos, né? Porque os juros compostos, no fundo, é uma PG. Vamos comparar juros simples com juros compostos. Olha essa tabelinha que a gente vai comparar. Esse daqui, essa primeira parte é da aula passada, juros simples. Essa segunda parte é desta aula que a gente acabou de ver, de juros compostos. Então, olha só. No tempo, lembrando que a taxa é de 10% ao ano, né? Lembrando que 10% é a taxa percentual, mas isso significa 0,1 na taxa unitária. E o capital inicial foi 10.000. Nos dois casos é exatamente a mesma taxa, o mesmo capital inicial. Então, no tempo zero, 10.000 depositado de capital inicial no simples, 10.000 depositado no composto. O que acontece? Como no juros simples é sempre 10% de 10.000, sempre vai aumentar 1.000, ó. 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000. Já nos juros compostos, a gente acabou de ver que sempre a taxa incide sobre o valor do montante atual. Então, primeiro é 1.000 igual, vai para 11.000, aí depois vai incidir sobre o 11.000, que vai para 12.100, aí a taxa, 1 mais a taxa, vai incidir sobre o montante atual, 12.100, vai para 13.310. Então, perceba que, ó, no quinto ano, olha só, no simples, no quinto ano, se ele depositasse 10.000 reais
e rendesse 10% ao ano a juros simples, depois de 5 anos ele ia ter 15 mil. Se ele pegasse 10 mil reais e depositasse 10% mais a juros compostos depois de 5 anos, olha só, ele ia ter 16.105 reais. E quanto mais tempo passa, maior vai ficando essa diferença, né? E olha, é 10 mil em 5 anos, foi R$ 1.100 a mais. Imagina se investir, por exemplo, 100 mil reais, 1 milhão. E imagina se investisse em vez de 5, 10 anos, 20 anos. Aí chega uma hora que a diferença vai ficando estratosférica, tá? A diferença vai ficando bem grande. Então, para você ver, se você for fazer, por exemplo, o gráfico desses dois, do simples e do composto. Então, vou pegar aqui o gráfico, aqui eu vou colocar o tempo, né? Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Os dois começam no 10 mil. Então aqui começa, ó, o juros simples começa no 10 mil, um ano depois vai para o 11 mil, 2 anos depois vai para o 12 mil, 3 anos depois vai para o 13 mil, 4 anos depois vai para o 14 mil, 5 anos depois vai para o 15 mil. O que está acontecendo? Está seguindo aqui uma reta, crescimento constante. No caso do juros composto, vai ser um crescimento acelerado, vai ser um crescimento exponencial. No primeiro ano, vai ser 10 mil também, no ano 0. No ano 1, vai ser 11 mil. Aí começa a mudar. No ano 2, não vai ser 12, vai ser 12.100. No terceiro, não vai ser 13, vai ser 13.310. Então, olha só o que está acontecendo. Ó. Ele está num crescimento exponencial. No quarto ano, vai ser 14.600. No quinto ano, vai ser 16 mil, tá? Então, enquanto um segue uma reta, o outro segue uma função exponencial, tudo bem? Então, para chegar na fórmula do juros composto, vamos usar o mesmo exemplo que a gente está desde o começo da aula para tentar chegar de forma intuitiva. Lembrando que o capital inicial é 10 mil, né? Esse é o meu capital inicial, 10 mil, e essa é minha taxa, 10%, né? 10% ao ano seria a taxa de 0,1. Como que eu calculo o meu montante depois de um ano? Vou chamar aqui de M1 o montante de um ano, depois de um ano. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o capital inicial e multiplicar, lembra, ó, 1 mais a taxa. Por que 1 mais a taxa? Porque eu estou pegando 100% do capital inicial, que é esse 1, mais a taxa, que é o tanto que vai aumentar. Ou seja, no meu caso, nesse caso específico aqui, o capital inicial seria 10 mil, a taxa seria 0,1, 1 mais 1,1 dá 1 mais 0,1 dá 1,1. 10 mil vezes 1,1 dá exatamente 11 mil, que é o tanto que eu tenho de montante no primeiro ano. No segundo ano, como que eu calculo o montante do segundo ano? Eu vou pegar o montante do primeiro ano e também multiplicar por 1 mais i. Por que 1 mais i? 1 é 100% do montante do primeiro ano, mais os juros incidindo neste montante, tudo bem? 100% do montante do primeiro ano, mais a taxa incidindo sobre esse montante. Aí eu vou pegar o que é o montante, olha só, o montante do mês 1, ó. Vou trocar então o montante do ano 1, desculpa, por C vezes 1 mais I. Ó. Então eu tirei o M1 e no lugar dele eu coloquei o C vezes 1 mais I, porque o M1 eu já acabei de ver a fórmula. E esse outro 1 mais I manteve. Só que olha só que apareceu 1 mais I vezes 1 mais I. O que é 1 mais I vezes 1 mais I? 2 vezes 2 não é 2 ao quadrado? 5 vezes 5 não é 5 ao quadrado? 1 mais i vezes 1 mais i, ou seja, vezes ele mesmo, dá 1 mais i ao quadrado. Então, eu vou pegar o capital inicial, nesse meu exemplo, né? 10 mil. O i é 0,1, 1 mais 0,1 dá 1,1. No caso aqui ao quadrado, vai dar o 12.100, que está lá na tabela. E no terceiro ano, para calcular o montante do terceiro ano, eu vou pegar, aqui, desculpa, aqui tá M1 mais M2, tá? Eu vou pegar o montante do segundo ano. Quem que é o montante do segundo ano? É o C vezes I ao quadrado. É o montante do segundo ano, ó. É o C vezes 1 mais I ao quadrado. Eu vou pegar o montante do segundo ano e multiplicar de novo por 1 mais I. Por quê? Porque, de novo, eu vou pegar
os 100% do montante do segundo ano, mais a taxa incidida sobre esse montante. Então, esse montante do segundo ano eu troquei por isso, esse 1 mais i manteve, aí eu junto aqui, ó, 1 mais i ao quadrado vezes 1 mais i, fica 1 mais i ao cubo, tá? No caso, o C é 10.000, 1 mais i é 1,1 elevado ao cubo dá o 13.310 que tinha na tabela. E a gente continua fazendo isso até chegar em qualquer ano. E aí eu vou ter aqui, para t anos, um t qualquer. O que eu tenho? Olha só. No M1, não era C mais vezes 1 mais I? Aqui não tem nada no expoente, então é elevado a 1. O M2, a gente não chegou que é C vezes 1 mais I ao quadrado? Olha só, M2, C vezes 1 mais I ao quadrado, elevado a 2. O M3, a gente não chegou que é C vezes 1 mais I elevado a 3. O M4 seria o quê? C vezes 1 mais I elevado a 4. E o M de qualquer período t? O M de qualquer período t vai ser o quê? C vezes 1 mais I elevado a esse t, tempo que passou. Tudo bem? Então, a fórmula do montante é essa daqui, ó. Essa é a fórmula do montante dos juros compostos. Cuidado, não vai usar essa fórmula no juros simples. Fórmula do juros simples é para usar com juros simples, fórmula do juros composto é para usar em juros compostos, tá? E quando tem exercício, se não está falando nada, provavelmente é juros compostos. Se for juros simples, ele vai deixar claro de alguma forma que é juros simples, tá? Então, olha só, fórmula dos juros compostos. A gente chegou M, o montante, igual ao capital inicial, que multiplica entre parênteses 1 mais a taxa elevado a t. Então, primeiro você pega a taxa, transforma em taxa unitária para facilitar, faz 1 mais essa taxa unitária, eleva ao período de tempo que passou, multiplica pelo capital inicial, você chega no montante. Aí, antes da gente continuar a aula, muitas vezes é preferível a gente enxergar essa fórmula, o montante, como sendo o valor futuro e o capital inicial como sendo o valor presente. Então, no caso aqui, ó, o montante seria o valor futuro igual, e o capital inicial é o valor presente, vezes 1 mais i elevado a t, tá? Porque muitas vezes é bom a gente enxergar desse jeito. Porque às vezes o C não é necessariamente o capital inicial. Pode ser que eu estou usando juros compostos para pagar uma parcela que vai vencer daqui a um tempo. Vamos supor que eu tenho uma parcela que vai vencer daqui 3 anos. Então, eu tenho uma parcela de um financiamento que vai vencer daqui 3 anos. E daqui 3 anos eu sei que a parcela, lá daqui 3 anos, eu tenho que pagar, sei lá, R$ 1.500. E eu sei que os juros que está correndo desse financiamento é um tanto de por cento ao ano, é tipo 8% ao ano. Aí é o seguinte, se eu for pegar essa parcela do meu financiamento, que vai vencer daqui 3 anos e vou querer pagar hoje, quanto que eu pagarei hoje? Porque hoje eu não vou pagar o mesmo valor que eu vou pagar daqui 3 anos, porque eu vou ter que tirar os juros, tá? Aí como que eu faço para calcular esses juros que eu vou tirar? Aí eu vou pegar aqui o valor futuro, seria qual que é o valor daqui 3 anos, a taxa é o que está rendendo por ano, por exemplo, 8% por ano, o tempo é o 3 anos, e o valor presente é o que eu vou ter que pagar se essa taxa vier para cá. Então, perceba que nesse exemplo que eu dei, eu tenho que calcular aqui o valor presente, porque eu sei o valor futuro, eu sei o quanto que eu vou pagar daqui a 3 anos, eu sei a taxa, eu sei o tempo. Eu quero saber, se eu for pagar hoje, quanto eu tenho que pagar? Então, eu quero saber o valor presente. Então, perceba que para você saber o valor presente, ó, é só você pegar esse 1 mais i elevado a t e passar dividindo. Então, olha só, o valor presente vai ser o quê? O valor futuro. E esse 1 mais i elevado a t passa dividindo. 1 mais i elevado a t. Então, você viu que uma formulazinha, qualquer fórmula que você pegar, você tem 1, 2, 3, 4 variáveis aqui, tá? Se você souber o M, o I e o T, você acha o C. Se você tiver o C, o I e o T, você acha o M. Se você tiver o I, o C e o M, você acha o T, tá? Então, dessas 4 você precisa de 3. Então, perceba que se eu tivesse o capital inicial, no caso, o valor presente,
a taxa e o tempo, é só fazer essa conta aqui, pronto, eu achei o valor futuro, ou seja, o montante. Se eu quero saber o valor presente, no meu exemplo, do meu financiamento que eu quero pagar a parcela 3 anos antes dela vencer, se eu quero saber o valor presente, é só passar isso daqui dividindo, pronto. Aí você pega o valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo, eu encontro qual que é o valor que eu vou ter que pagar hoje, tá? Então, as fórmulas dos juros compostos vai ser essas duas fórmulas aqui, ó. Assim, nos juros compostos, temos que o montante, os juros pode ser calculado da seguinte forma, ó. O montante nos juros compostos é o capital inicial vezes 1 mais a taxa elevado a t, ao tempo. Lembrando que muitas vezes a gente pode enxergar essa fórmula trocando o m, aqui ó, trocando m pelo valor futuro e trocando o c pelo valor presente, tá? Mas aí é só questão mesmo de notação. E aí a gente tem que, qual que é os juros dos juros compostos? Você vai pegar o montante menos o capital. Porque é o seguinte, o montante, a gente já viu na aula passada, o montante nada mais é que o meu capital inicial mais os juros que rendeu. Não é esse o montante, tá? Você pega o capital inicial. Quanto que rendeu nesse tempo, nesse período? Tanto de juros. Então, você pega o capital inicial que você investiu, mais o tanto que rendeu de juros, esse é o montante que você vai resgatar. Tá? Mas no caso, a gente já sabe calcular o montante dos juros compostos. Lá no caso do juros simples, a gente calcula os juros, depois soma com o capital para achar montante, não é? Nesse caso, eu já tenho uma fórmula direto para o montante. Só que eu não tenho uma fórmula direta para os juros. Então, o que eu faço? Eu pego essa fórmula, passo o capital inicial para o outro lado subtraindo e aí pronto. Achei uma fórmula para os juros. Então, os juros é só pegar o montante menos o capital inicial. Então, se eu tenho juros compostos e ele pede só os juros, não pede o montante, você calcula o montante e aí faz esse montante menos capital inicial. Você vai ter o tanto que rendeu nesse período, os juros, tudo bem? Mas essas são as duas formulazinhas que a gente vai usar mais em juros compostos, né? Tem outras formulazinhas que a gente vai ver nas próximas aulas. Vamos ver aqui um exercício, ó. Um banco publique em suas agências o seguinte anúncio: aplique R$ 1.000 hoje e receba 1.180 ao final de 6 meses. Considerando o regime de capitalização composto, marque a alternativa que contém a taxa de juros mensal da operação. Então, olha só, ele já falou, capitalização composto. Vamos usar essa formulazinha. Qual que é o montante? O montante é o tanto que, ó, o capital inicial, vamos começar o capital inicial, aplique quanto? 1.000. Esse é o capital inicial, 1.000. E receba 1.180. Então, esse é o montante, 1.180. Ao final de quantos meses? 6 meses. Então, ele quer aqui a taxa. Ele não sabe o I, ele quer o I, que corresponde à taxa de juros mensal. Então, aqui o montante é 1.180, o capital inicial é 1.000. Aí a gente vai ter aqui 1 mais a taxa, que eu não sei qual que é, elevado ao t, que é 6. Esse 1.000 vou passar dividindo. Aqui vai ter vai sobrar só 1 mais elevado a 6, que o 1.000 passou dividindo. Aqui eu vou pegar 1.180 dividido por 1.000. Ah, essa conta era fácil, né? 1,18. 1,18. O que eu faço com esse 6? Esse 6 na potência vai passar para o outro lado raiz. Então, aqui vai virar raiz sexta de 1,18. Tá? Ó, 1 mais i continua, tá? Esse 6, quando eu tenho um expoente, ele passa para o outro lado da raiz. Vou calcular a raiz sexta aqui. Raiz sexta de 1,18 vai dar 1,0279. Eu vou colocar 8 igual a 1 mais i. Vou passar esse... Eu quero saber o i, né? Esse 1 para lá subtraindo. O i está somando, passo para lá subtraindo. E aí, finalmente, eu vou achar a taxa. Aqui, ó. 1,028 menos 1 vai dar 0,028. Essa é a taxa unitária, mas percebe que aqui está em percentual. O que eu faço? Eu multiplico por 100%.
Então, aqui vai ficar 0,028 vezes 100, que vai dar 2,8%. Tá? Percebe que multiplicar por 100% eu posso, porque o que é 100%? A gente não viu que 100% é 100 sobre 100? Que é 1? Estou multiplicando por 1. Está mudando o valor? Não. Então, é só para colocar em porcentagem. Resposta já está até aqui, né? Já 2,8%. Vamos resolver mais um exercício. Olha esse exercício. Considere que um determinado investimento gerou uma taxa de 1,5 por trimestre. Então, qual que é a taxa? 1,5% ao trimestre. Se você for a percentual, vai ser 1,5 dividido por 100. Vai ser 0,015. Essa é a taxa unitária. Como este investimento é em renda fixa, esta taxa será mantida pelos próximos anos, tá? Então vai ser a mesma taxa pelos próximos anos, tá? Apesar que nem toda renda fixa rende sempre o mesmo tanto. Às vezes a renda fixa é atrelada a alguma taxa que varia, né? Atrelada à taxa Selic, atrelada ao CDI, né? Não tem lá 100% do CDI, 110% do CDI, tá? Então nem sempre vai ser necessariamente pré-fixada desse jeito, tá? Ter uma renda fixa pré-fixada é isso. Rende sempre 1,5 ao trimestre, tá? Só deixando claro isso, mas tudo bem. O exercício falou que vai render todos os anos 1,5% ao trimestre. Assinale a alternativa que contém o prazo em anos, o prazo, então eu quero o tempo, em anos, que permite que o capital seja duplicado. Então vamos pegar aqui a nossa formulazinha, que ficou na frente, né? Então eu quero ter. No caso, eu tenho um capital inicial, eu não sei qual que é o capital inicial, é qualquer um. O importante é que o montante duplique o capital inicial, ou seja 2 vezes esse capital inicial, tudo bem? Então, meu montante vai ser 2 vezes o capital inicial, porque vai duplicar. O capital inicial não falou, vou deixar aqui, pode ser qualquer um. 1 mais a taxa é o quê? É 0,015, que é 1,5 dividido por 100, elevado a t. Esse c eu vou passar dividindo. Aqui eu já vou até somar. 1 mais 0,015 dá 1,015 elevado a t. Corta o c com o c, fica 2. 2 igual 1,015 elevado a t. Agora eu uso aqui a definição de logaritmo, tá? Quem não sabe trabalhar com logaritmo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula minha sobre logaritmo, para você entender, saber como trabalhar com logaritmo. Então, vai precisar nos juros compostos trabalhar com logaritmo? Algumas vezes sim, principalmente quando a gente quer saber o tempo nos juros compostos. Quando a gente quer saber o tempo nos juros compostos, a gente trabalha com logaritmo. Logaritmo é o seguinte, logaritmo é uma carinha nova para potências. Potências, a gente não tem o seguinte, ó, base elevada ao expoente é igual a um resultado? Não tem isso. Por exemplo, 2 elevado a 3 é 8. Concordo que 2 elevado a 3 é 8? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Base elevado ao expoente igual a um resultado. Isso daqui é uma cara de potência. Quando eu tenho uma cara de potência e eu quero isolar o expoente, eu quero deixar o expoente sozinho, eu uso o logaritmo. Qual que é a definição de logaritmo? Decora aí. É o seguinte, expoente igual log do resultado na base dada. Então, essa é a definição de logaritmo. Log expoente igual log do resultado na base dada. Se você decorar essa frase, expoente igual log do resultado na base dada, você decorou a definição de logaritmo. Então, olha só, nesse caso aqui, ó, quem que é a base? É 1,015. Quem que é o expoente? É t. Quem que é o resultado? É 2. Então, olha só, expoente, quem que é o expoente aqui é o t. Expoente, que é o t, é igual ao log do resultado. Quem que é o resultado? O 2. Na base dada, quem que é a base aqui? 1,015. Tá? Aí eu tenho que fazer essa conta. Minha calculadora tem como fazer essa conta direto. Eu consigo fazer essa conta. Log de 2 na base de 1,015, porque eu consigo mudar a base. Mas tem algumas calculadoras que não dá para mudar a base. Só tem base E e base 10, tá? Olha nessa calculadora.
onde aparece log é a mesma coisa que log na base 10. Onde aparece ln é a mesma coisa que log na base e. Lá na minha aula de logaritmo eu explico tudo isso, tá? Então, para a calculadora que consegue fazer isso, mudar a base, no trabalho a sua base 10 e base e, dá para fazer essa conta. Quando não dá, aí tem que fazer uma coisa que chama mudança de variável. Mudança de variável é o seguinte, eu vou colocar os dois logs, ou seja, eu vou fazer uma divisão de logs, os dois logs na mesma base. Eu vou usar os dois na base 10. Quando não mostra a base, que é o que está aqui, ó, não está mostrando a base, é base 10. Aí esse que está em cima, o 2, fica em cima, esse que está embaixo, fica embaixo. Lá na minha aula de logaritmo eu também falo sobre mudanças de bases de logaritmo, tá? Aí é só você ir na sua calculadora. Log de 2 dividido por log de 1.015, que vai dar 46,555, né? Vou colocar 56 trimestres. Para transformar isso em ano, eu faço o quê? Eu divido por 4. Por que eu divido por 4? Porque cada ano tem 4 trimestres. Então, vou pegar aqui 46,56 dividido por 4 dá 11,64 anos, que é mais ou menos aproximadamente 12 anos. Tá? Então aqui já estava a resposta aqui. 12 anos. Tudo bem? Antes de terminar a aula, vamos só ver isso daqui que é sobre mudança de prazo na taxa de juros composto, tá? Então, olha só, aqui eu quero, ó, no juros composto, uma taxa de 24% ao ano corresponde a que taxa por mês? E aqui no juros composto, a taxa trimestral de 7% corresponde a que taxa por ano. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem um período grande e vai para um período pequeno, ou seja, eu estou em ano e vou para mês. Se eu estou num período grande e vou para um pequeno, tem essa formulazinha aqui, ó, que é o seguinte, o I é a taxa que eu estou, o IE é a taxa equivalente no novo período, tá? Então, a taxa equivalente no novo período vai ser a raiz quésima de 1 mais a taxa que eu estava, menos 1. Esse menos 1 está fora da raiz. O que é esse Q? Esse Q é quantas vezes o período menor cabe no período maior. Tudo bem? No caso, o período maior é que é anos e o menor é mês. Então, eu vou sair de ano para mês. Mês são quantos meses precisa para ter um ano? 12 meses para ter um ano, tá? E nesse caso, eu vou sair de trimestral, vou para anual. Eu estou numa taxa, um período menor e vou para o maior. Ó. Trimestral, vou para o maior que é anual. Aí a formulazinha já é essa daqui, ó. O I é a taxa que eu tô, o IE é a taxa equivalente no prazo que eu vou, tá? Então a taxa equivalente para onde eu vou é igual a 1 mais a taxa onde eu tô, elevado a Q menos 1. Esse Q, novamente, é quantas vezes esse período menor cabe no maior. Então, eu não vou usar a fórmula, eu vou tentar fazer meio que logicamente. Olha só, nos juros compostos, uma taxa de 24% ao ano corresponde a que taxa por mês? Então, aqui eu tenho uma taxa anual e eu quero ir para uma taxa mensal. Lembrando que um mês, quantos meses precisa para ter um ano? São 12, tá? Eu preciso juntar 12 meses para dar um ano. Então aqui, ó, eu tô numa taxa I anual, tudo bem? Vou colocar aqui, ó, 1 mais I. Essa taxa é ao ano. Eu tô no ano. Então, 1, no caso, o meu I aqui é o 24%. Dividido por 100 é o 0,24, tá? Se eu fazer 1 mais 0,24, eu consigo, quando eu multiplico pelo capital inicial, eu consigo obter o valor que eu vou ter daqui a um ano, tudo bem? Aqui na taxa mensal, todo mês eu não vou pegar 1 mais a taxa mensal. Só que para essas duas serem iguais, aqui eu tenho que vai render quantas vezes? Aqui vai render 12 vezes. Então, essa taxa, como é mensal, ela vai render 12 vezes, enquanto a outra rende uma só. Então, eu quero uma taxa mensal
que quando rende 12 vezes, dá exatamente essa taxa aqui anual. Os dois têm que ser igual. Então, quando eu pego aqui o capital inicial e multiplico por essa taxa anual em um ano, tem que ser a mesma coisa que eu pegar o capital inicial e multiplicar por essa taxa elevada a 12, ou seja, rendendo 12 meses. Então, essa taxa rendendo, para ser equivalente, essa taxa mensal rendendo 12 meses tem que ser igual à taxa rendendo um ano, tá? Para chegar no mesmo valor. Tem que ser taxa equivalente. Taxa equivalente quer dizer o quê? Que eles vão chegar no mesmo valor. Tá, esse capital inicial eu nem precisava colocar porque eu passo dividindo e corta. Vai ficar só isso mesmo, ó. 1 mais I igual 1 mais a taxa equivalente elevada a 12. Tá? O que a gente vai ter? Esse 12 aqui, eu quero ser esse E. Esse 12 aqui vai passar para lá como raiz. Então, tem um lado do lado de lá, 1 mais I. E esse 12 na potência passa raiz 12. Desse lado vai sobrar 1 mais IE, que é a taxa equivalente. Aqui vai ter raiz 12 de 1 mais I. Esse 1 passa para o outro lado, menos 1. Vou achar aqui a taxa equivalente. Ó. É exatamente a formulazinha que a gente chegou. Então, no meu caso, a taxa mensal equivalente a uma taxa anual de 24% ao ano vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada. O meu Q é 12. Por que 12? Porque tem 12 meses para dar um ano. 1 mais a taxa anual que eu tenho, que é o 0,24, menos 1. Então, vou fazer aqui na calculadora. Ó. Eu vou calcular aqui a taxa equivalente na calculadora. Vai ser o quê? Vai ser, eu vou pegar lá 1,24, tá? Ó. Aqui vai ser raiz 12. 1 mais 24 é 1,24, né? Raiz 12 de 1,24, depois eu tiro 1. Então, vamos lá. Raiz 12 de 1,24 menos 1 vai dar 0,018. Transformando isso em porcentagem, ou seja, multiplicando por 100, vai ficar 1,8% ao mês. Lembra que no juros simples, 24% ao ano correspondia a 2% ao mês? Nos juros compostos não é dividir por 12. Nos juros compostos tem que usar essa formulazinha aqui, tá? Então, 24% ao ano nos juros compostos é a mesma coisa que 1,8% ao mês nos juros compostos. Então, se eu tenho dinheiro rendendo 1,8% ao mês, seria a mesma coisa que render 24% ao ano. Bem, exatamente a mesma coisa. Então, lembrando essa formulazinha, o I é a taxa que eu tô, o I é a taxa equivalente para o período que eu vou, e o Q é quantas vezes o período que eu vou cabe dentro do período que eu tô. Então, essa formulazinha eu uso quando? Quando eu estou num período maior e vou para o menor. E quando eu estou num período menor e vou para o maior, eu uso essa formulazinha aqui, tá? A demonstração aqui é bem parecida com essa daqui. Aqui eu já vou fazer a conta direto. Então, é o seguinte, ó, a taxa que eu estou é 7%, que é 7 dividido por 100, é 0,7 no trimestre. Um trimestre, ou melhor, um ano precisa de quantos trimestres? 4 trimestres. Então, meu Q vai ser 4. Por quê? Porque um ano precisa de 4 trimestres. Então, a taxa equivalente anual vai ser o quê? 1 mais a taxa trimestral, que no caso é 0,07, elevada a quê? Porque 4, porque em um ano tem 4 trimestres, menos 1, tá? Ó, eu troquei o I por 0,07, troquei o Q por 4, agora é só fazer essa conta aqui, que vai ser 1,07 elevado a 4 menos 1. Então, vamos lá. 1,07 elevado a 4 menos 1, que vai dar 0,31, transformando isso daqui em porcento, se multiplica por 100, 31% ao ano.
tá? Então, olha só, 7% ao trimestre é igual a 31% ao ano nos juros compostos. 24% ao ano é igual a 1,8% ao mês nos juros compostos. Tudo bem? Essas duas fórmulas, no fundo, é a mesma, tá? No fundo, matematicamente, essas duas fórmulas é a mesma. Mas eu gosto de mostrar as duas, né? Principalmente porque muita gente confunde se eu coloco só uma fórmula só. Então, essa fórmula aqui é o que eu uso? Quando eu vou do período maior para o menor, uso essa fórmula. Se você vai para o menor para o maior, você usa essa fórmula. E para terminar a aula, eu vou deixar aqui as formulazinhas de juros simples que a gente viu na aula passada, as formulazinhas de juros compostos. Lembrando que nos juros compostos, às vezes é bom enxergar o montante como valor futuro e o capital inicial como valor presente. E lembrando também que muita gente quer o valor presente, né? Aí é só passar esse 1 mais T dividindo, tá? Essas formulazinhas aqui a gente tem que estar ali bem afiado, bem decorado para quando a gente for para um problema mais complexo, a gente não tropeçar nessas formulazinhas. A gente olhar essas formulazinhas e falar assim, isso é só de juros compostos, é a fórmula de juros compostos, tá? Porque vai vir problemas mais complexos que vai entrar essas formulazinhas, tudo bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Abraços e bons estudos a todos.